Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal Palavra Viva. Vocês podem estar se inscrevendo aqui, deixando aí também o joinha de vocês e aproveite, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também que você que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio. Nós temos lá um conteúdo todo abençoador, 24 horas por dia. O nosso programa é transmitido lá ao meio-dia e às 21 horas. Você pode também estar compartilhando com o maior número de pessoas possíveis para que a nossa rádio também possa avançar para a glória de Deus. E eu quero também indicar para vocês o meu canal, o canal Miqueias Alves. Segunda-feira passada aí saiu lá um podcast falando sobre a inveja. Eu bati um papo com o nosso irmão, amigo André Moreira. E segunda-feira já tem também programado aí mais um podcast falando sobre a avareza, que também eu tive uma conversa com o pastor Rafael, que vocês já conhecem aqui, também transmitiu uma palavra para nós semana passada, e eu gravei também um podcast com ele, sairá segunda-feira às 10 horas da manhã. E para você ficar ligado aí no que acontece nos nossos podcasts, você tem que se inscrever no meu canal, o canal Miqueias Alves, que é só lá no canal Miqueias Alves que nós temos esse tipo de conteúdo. Então vá lá, se inscreva e compartilhe também com o maior número de pessoas possíveis. Então vamos ouvir aí os nossos patrocinadores, e hoje eu quero transmitir uma palavra. Essa semana eu estou fugindo, quebrando um pouco de protocolos essa semana. Ainda não ministrei nenhuma mensagem essa semana da nossa série da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque Deus tem colocado no meu coração uma palavra diferenciada. Mas nós vamos dar seguimento à nossa série na carta de Paulo aos Romanos. Pode ficar tranquilo vocês que nos acompanham aí. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra falando sobre domínio próprio. Aprofundar sobre isso. Ontem eu estive lá na igreja do meu amigo pastor João Correia, dando um estudo, uma aula, né, falando sobre domínio próprio, esse fruto do Espírito. Eu gostaria de compartilhar também com vocês aqui essa mensagem que é muito importante, muito valiosa. Aqui no nosso canal nós temos uma série, você pode procurar aí, em que eu falo sobre os frutos do Espírito, ainda no formato antigo que nós tínhamos em nosso programa, com menos tempo e etc. Né? Agora nosso programa está um pouco diferente, mas eu quero transmitir essa palavra para vocês aqui, aprofundar esse entendimento com vocês sobre o domínio próprio hoje. E se Deus assim quiser, nós amanhã estaremos gravando a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou segunda-feira, mas nós vamos concluir o capítulo 11 que nós estamos meditando lá. Podem ficar aí tranquilos em relação a isso. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores. Nós voltamos então já falando sobre esse tema, o domínio próprio. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941,
12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então, vamos meditar aí sobre esse tema, mas antes eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês aí. Quero que vocês me respondam honestamente as perguntas que eu vou lhes fazer aí. Primeira pergunta aí que eu quero fazer para vocês aí. Quem aí tem um espírito do fome zero? Quem aqui tem aí o espírito aí do glutão, né? Que vive aquela máxima de Isaías 22:13, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou mesmo de Deuteronômio 21:20, que fala do comilão e do beberrão. Quem aí tem essa personalidade aí, essa vazão aí, essa inclinação carnal aí aguçada? Mas deixa eu perguntar mais para vocês. No que você tem pensado? No que vocês aí têm pensado? Porque pensamento ele é importante. E eu pergunto, você tem pensado sobre o que você tem pensado? Você tem dominado os seus pensamentos ou os seus pensamentos têm te dominado? Isso é muito importante, porque falar sobre domínio próprio é falar sobre aquilo que nós pensamos. Nós somos, grosso modo, dirigidos por aquilo que pensamos. Somos influenciados. Somos um ser de imitação. A nossa maneira de pensar determina também a nossa maneira de agir. Mas deixa eu perguntar ainda mais. Você é estressadinho? Estressadinha? Pavio curto? Você aí se ira facilmente? Facilmente você perde a cabeça, você perde a linha? Ou mesmo você guarda mágoa, guarda rancor das pessoas, das coisas que lhe acontecem? Como que você administra isto aí? Essas são perguntas importantes para nós começarmos aqui a nossa exposição. Quero então ler aí com vocês o texto clássico, né, para falar sobre os frutos do Espírito. Texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Texto bem clássico aí para vocês. Diz o texto: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei.
Esse texto é um texto já conhecido de todos nós, mas vale pontuar, ressaltar algumas coisas aqui. Quando a gente lê esse texto, um professor de língua portuguesa diria para Paulo: Paulo, você cometeu um grave erro aí. Um grave erro de conjunção, de concordância. Porque você fala sobre o fruto do Espírito coloca 2 pontos e depois nos dá uma lista. Você fala do fruto no singular, mas você expõe para nós uma lista de coisas. O correto seria: mas os frutos, no plural, do Espírito são, e não mas o fruto do Espírito é. Porque ele está nos dando uma lista de coisas. Mas a verdade é que Paulo, quando está escrevendo, está falando sobre esse assunto, ele não está pensando em vários frutos, ele está pensando em um fruto. Que fruto é esse? Ele está pensando sobre, provavelmente, a uva, né? O fruto da vide. Ele está pensando num cacho de uvas, que possui seus muitos gomos. Quer dizer, ele está pensando num único fruto que tem seus muitos gomos. Talvez pensando naquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15. Ou mesmo aquilo que ele repete em Romanos capítulo 11, que nós vamos ver na próxima exposição sobre o tema, que nós fomos enxertados o que? Na videira. Então, ele tem em mente aqui um fruto e os seus muitos gomos. Outra coisa aqui que nós devemos pontuar aqui é que diz que o fruto que é o fruto que? Do Espírito. Perceba que não é o fruto do homem, da mulher, do jovem, do idoso, da criança. Não, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito sendo produzido na vida do pecador regenerado. Da mesma maneira que os dons são do Espírito, os frutos são do Espírito. Se você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa para a redenção e possessão de Deus para o louvor da sua glória. Se você possui o Espírito Santo, esse Espírito que testificou com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você é adotado na família de Deus, se você tem o Espírito Santo como aquele que habita em você, você vai o quê? Você vai produzir frutos do Espírito em você. Porque você é uma nova criatura, não tem como. É impossível você dizer para mim que é cristão, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, e você não consegue produzir frutos. Isso é impossível. Se você é nascido do Espírito, da água e do Espírito, você vai produzir frutos do Espírito. Isso aí é algo inegociável, irremediável. Esse é o curso natural das coisas. Outra coisa que nós podemos destacar aqui é o seguinte: é um fruto, não é uma construção, não é algo autoproduzido de forma sintética pelo homem. É algo orgânico, é algo natural, é um processo natural das coisas. Se você jogar uma semente lá na terra, você vai adubar, você vai regar, vai passar-se o tempo, o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver, vai se tornar uma grande árvore. Essa árvore vai ter folhas, vai ter galhos e vai dar frutos. Esse é o processo natural da coisa. O processo antinatural é o quê? Ela crescer e não dar frutos. O processo antinatural é você fabricar alguma coisa, é uma árvore sintética, né? É algo que você vai lá, reúne materiais e faz aquela árvore, né? Sintética, aquela coisa, aqueles frutos sintéticos. Não, aqui é um fruto natural, é o orgânico. É um processo natural das coisas. Se você é nascido do Espírito, se você tem o Espírito, o fruto do Espírito é consequência na sua vida.
É irremediável, não tem como você evitar, não tem como você dizer assim, não consigo produzir o fruto do Espírito. Não tem como você dizer isso porque isso é um processo natural, isso vai acontecer e ponto final. Se isso não acontecer, aí Jesus tratou disso profundamente, né? Por exemplo, Jesus amaldiçoou uma árvore que não tinha frutos, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Porque tem muita gente que vive de aparência, mas não tem fruto. Ainda em outro momento, no Evangelho de Lucas, Jesus fala de uma árvore lá que estava lá numa terra, porém não estava dando frutos. O que ele ia fazer? Ele ia cavar em volta, ia colocar esterco, ia adubar, ia tratar daquela árvore. Para daqui um ano ver se ela ia o quê? Vingar, se ela ia dar fruto. Se não acontecesse assim, o que você faz? Você corta e lança no fogo. É o processo natural. Até mesmo lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele falando da videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele diz o quê? Que tem que podar. Se não podar, o que acontece? Não tem crescimento. Você tem que podar a árvore para que ela possa o quê? Crescer. Para que ela possa se desenvolver. É o processo natural. Então, aqui o fruto do Espírito tem a ver com isso. É algo natural que acontece na vida do novo convertido. Então, esse é só para a gente introduzir. Se você quiser aprofundar mais sobre isso, procure aí a nossa série de mensagens falando sobre os frutos do Espírito, que nós tratamos disso profundamente. Mas veja bem, Platão, ele concebeu uma teoria política baseada em sua teoria idealista. E segundo ele, existem, né, na concepção dele, 3 tipos de caráter que moldam a alma das pessoas. Então ele tinha uma teoria sobre esse assunto. Primeiro aí é o caráter concupiscível. Pessoas que possuem um caráter concupiscível, que na concepção deles estaria localizado na região abdominal. Pessoas que são movidas pelos desejos. E no que ele acreditava, essas pessoas deveriam ser ou artesãos ou trabalhadores em geral, para aquecer o comércio da polis. Pessoas que iriam trabalhar desenfreadamente e aquecer o comércio da cidade. Okay? Movidas pelos desejos, movidas pelas conquistas, pelas coisas, elas iriam desenvolver isso. Porque na concepção de Platão é como que existisse uma predestinação social. Se você tem um certo tipo de caráter, você só deve trabalhar dentro daquele aspecto. Se você tem aquele outro, você deve trabalhar dentro de outro e assim por diante. E esse é um deles, o caráter concupiscível. O segundo é o caráter irascível, que estaria localizado no coração. Pessoas, né, movidas pela cólera, pela ira. E trabalhariam na concepção dele como soldados, na guerra. Defendendo, protegendo os interesses da polis. Já que são pessoas nervosas, estressadas, briguentas, a melhor forma de utilizá-las no contexto social é colocando elas para lutar as causas que dizem respeito ao interesse da polis. Então, seria o soldado aqui. O terceiro é o caráter racional. Estaria localizado na cabeça, né? Que são os filósofos. Que seriam os políticos, que seriam as pessoas que decidiriam as coisas que aconteceriam na polis. Que pensariam, que desenvolveriam teorias da melhor forma de se viver em sociedade. Esse era o entendimento de Platão para pessoas com esse tipo de caráter. Só que o que acontece? Platão, já em seu tempo, dava uma devida atenção às pessoas que ele considerava sem domínio próprio. E ele era o quê? Otimista, de certo modo. Pois se utilizava da falta de autocontrole das pessoas para melhor servir na polis. O único problema é que ele não estava preocupado em mudar essas pessoas, mas em classificá-las numa área da sociedade. Não existe mudança de comportamento no mundo de Platão, somente reordenação de atividade. Então veja bem,
Platão não estava nem um pouco preocupado em que as pessoas mudassem seu caráter. Quem era concupiscível continuaria concupiscível, quem era irascível continuaria irascível, e quem era racional continuaria sendo racional. Só que ele iria o quê? Reordenar essas pessoas de acordo com o seu caráter, para que ela pudesse melhor servir na polis. Ele não está preocupado com uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, ele não está preocupado com nada disso. Ele só está preocupado em que a polis caminhe, funcione. Só que qual que é o problema então aqui? O problema é óbvio. O cristianismo, ele não comunga dessa visão de Platão. Nós não comungamos dessa visão. Nós entendemos que uma pessoa, a partir do momento em que ela teve um encontro com Jesus para a salvação, ela precisa passar por uma transformação de mente, o arrependimento, metanoia. Ela precisa ser transformada, ela precisa mudar, ela precisa pensar de maneira diferente. Aquilo que ela fazia no passado, ela tem que deixar de fazer e fazer diferente no presente. Aquilo que ela fazia de uma forma no passado, ela tem que fazer diferente no presente. Porque ela teve um encontro com Jesus, e Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Ele muda o caráter de pessoas. Pessoas que tinham caráter duvidoso passam a ter um caráter aprovado. Aprovado pelo Evangelho de Cristo, pela Palavra de Deus, pela ação e operação do Espírito Santo na vida do pecador regenerado. Então não tem como. A pessoa que veio para Jesus, ela precisa mudar de vida. Se era nervosinho, vai ter que ficar calminho. Se era concupiscível, vai ter que deixar de ser tão cobiçoso, tão desejoso por coisas malignas, coisas carnais. Vai ter que mudar. Não tem como. Isso é um processo natural na vida do salvo. Então veja bem, o fruto do Espírito aí, que nós estamos pensando aqui, é o que? A temperança, o domínio próprio. E essa palavra aí, no grego, que foi traduzida aí para nós como domínio próprio, é a palavra enkrateia, que vem da palavra kratos, fortaleza, e significa alguém que sustenta a si mesmo. Taylor a define como a virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. Outro autor ainda diz que onde subsiste esta virtude, a tentação pode ter pouca influência. Enkrateia refere-se ao poder ou ascendência que temos sobre as paixões de todos os tipos. Ela denota o domínio próprio que alguém tem sobre as propensões más de sua natureza. Enkrateia é encontrada somente 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos, em Gálatas e em 2 Pedro. Então veja bem, grosso modo, o que é domínio próprio? É autocontrole. Que tem muito a ver também com autoconhecimento. Você não vai ter autocontrole se você também não tiver autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo. Você tem que se conhecer. Você tem que saber aonde estão os seus pontos fortes e você precisa saber aonde estão os seus pontos fracos. Naquilo que você é bom e naquilo que você é ruim, naquilo que você acerta e naquilo que você erra. Você tem que ter uma noção disso. Para que você tenha o que? Autocontrole, domínio sobre si mesmo. Você precisa ter essa noção. Lá em Provérbios, capítulo 25, verso 28, Salomão tratou disso. Ele falou sobre isso. Ele deu uma ideia do que seria o domínio próprio. E ele diz as seguintes palavras: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então veja bem, você sabe que as cidades antigas, que são completamente diferentes das cidades que nós a conhecemos hoje, era uma espécie de cidades-estado.
Tinha um rei, tinha um exército, tinha seus juízes lá, etc. Tinha o povo e por aí vai. Então era uma espécie de cidade-estado. E naqueles dias, eles construíam muralhas ao redor das cidades. Era um meio de proteção para os seus habitantes. E que não é também esses muros como o muro de uma casa ou de qualquer prédio. Não. Eram muralhas. Haviam casas construídas em cima das muralhas. Carros passavam por cima das muralhas. No vão entre as muralhas também haviam casas. Era uma construção gigantesca. Por isso que o que acontece lá no livro de Josué, né? No grito, o ato sobrenatural de Deus caiu as muralhas de Jericó, foi algo sobrenatural. Por quê? Porque não era uma muralha fácil de ser derrubada. Era algo, assim, extraordinário. Então, Salomão está dizendo o seguinte: como uma cidade sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, alguém vulnerável aos ataques externos. Porque as muralhas, além de trazer proteção, elevavam o moral do povo. Nas portas da cidade, por exemplo, era onde havia o fórum, que se julgava as questões do povo. Havia cemitérios do lado de fora das muralhas como do lado de dentro. Quer dizer, havia uma vida social ali. Se você não tem muralhas, você não tem proteção, você não tem autoestima, você não tem nada. Então a qualquer ataque inimigo, você está exposto. Você vai reagir de maneira involuntária muitas vezes, porque falta-lhe o quê? Proteção, falta-lhe segurança, falta-lhe firmeza com relação ao que está acontecendo de forma externa. Se você não tem domínio próprio, você está fraco. Se você não tem domínio próprio, você se deixa vencer sobre qualquer ataque, seja do mundo espiritual ou material. Facilmente você se deixa o quê? Vencer, seja também de tentações relacionadas à carne ou dos relacionamentos com o próximo. Facilmente você se deixa vencer, porque lhe falta domínio próprio. Domínio próprio é muito amplo. É muito amplo a questão do domínio próprio. Pense, por exemplo, nós temos adversários externos, Satanás, o mundo, o sistema dominado por Satanás, a nossa natureza pecaminosa, a carne. Tudo isso, se você não tiver domínio próprio, você se deixa vencer pelas tentações, pelas batalhas que te cercam. Isso aí é inevitável. Então, Salomão está dizendo, se você não tem domínio próprio, você está exposto. Você é como uma cidade que não tem muros, uma cidade desprotegida. O filósofo grego Epiteto, que viveu entre os anos 50 a 115 depois de Cristo, disse: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Então preste atenção nisso. Se você não tem domínio próprio, se você não tem controle sobre si mesmo, você é escravo. Você não é livre. O escravo é aquele que está debaixo da autoridade de outro. Aquele que tem domínio próprio está debaixo da autoridade de si mesmo. Se você não tem domínio próprio, você é um escravo do que lhe acontece, das coisas que te acontecem à sua volta. Agora, se você tem domínio próprio, você é livre. Você não se deixa influenciar pelas coisas que te cercam. Então vamos pontuar aqui 3 áreas que precisam ser dominadas por nós. Primeiro, o corpo. Segundo, os pensamentos. E terceiro, as emoções. Primeiro aí, o corpo. A matéria não é má. A matéria não é má como pensavam os gregos. Até porque Deus é quem criou a matéria. Deus criou o mundo espiritual, Deus criou o mundo material. E ambos glorificam a Deus. E a bem da verdade é que os gregos, eles tinham dificuldade para entender esse negócio. Para os gregos, a matéria era má. O corpo era a prisão da alma.
Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na imortalidade do corpo. Pelo contrário, eles entendiam que quando você morre, você agora vai estar livre do corpo, você vai estar no seu estado mais pleno. Você vai estar no seu estado mais vívido, que é quando essa carne será desativada e você estará livre. É isso que eles pensavam. O corpo é uma prisão da alma. Por exemplo, eles tinham dificuldade com a encarnação de Jesus. Como que Deus se encarna? Como que aquele que é espírito se materializa? Para eles isso é inconcebível. Por quê? Porque eles acreditavam que a matéria é má. Por exemplo, a ressurreição do corpo, a transformação do corpo para eles era outra loucura. Quando Paulo esteve em Atenas, leia depois Atos 17, e Paulo pregou sobre a ressurreição e falou sobre a transformação do corpo, eles riram de Paulo. Porque como que haverá ressurreição do corpo, sendo que o corpo é mau? Eles não conseguiam entender isso. Eles poderiam até crer na imortalidade da alma, mas eles tinham dificuldade com a imortalidade do corpo, com a transformação desse corpo ser reutilizado depois. Eles não conseguiam entender isso, porque para eles a matéria é má. Só que nós não cremos dessa maneira. A matéria, o problema da matéria não é matéria, não é o corpo. O problema do corpo é o pecado. O problema daquilo que Deus criou, a sua criação como um todo, não é a sua criação, é o pecado que a atingiu e a sujeitou à vaidade. Esse é o problema. De modo que lá em Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção nesse texto. O corpo é oferecido como sacrifício. O corpo é o quê? O corpo é matéria. Mas o culto é o quê? Racional, é com entendimento, com a psique. Então veja, corpo e alma estão o quê? Glorificando a Deus. Matéria e espírito estão glorificando a Deus. Isso se você for tricotomista ou dicotomista. Corpo e alma ou corpo e alma e espírito. A essência é a mesma. Ambos estão glorificando a Deus. É algo inseparável. Tudo glorifica a Deus. A minha vida glorifica a Deus. Tudo o que eu faço tem que refletir a glória a Deus. Então veja bem, por isso, o domínio próprio do corpo deve ser focado em 3 áreas principais de tentação física. Veja bem, primeiro aí, a glutonaria. Comida, bebida ou os vícios de modo geral. Nós precisamos ter domínio próprio no que diz respeito ao que comemos e bebemos, ou a qualquer tipo de vícios que nós contraímos em relação ao nosso corpo. Porque comer e beber não é pecado. Comer e beber não é pecado. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos o quê? Para a glória de Deus. O pecado está em comer e beber descontroladamente. O pecado está em ceder aos vícios atrelado ao corpo. Pessoas que se entregam aos vícios alimentares, pessoas que se entregam à bebida, e não estou pensando aqui só em bebida alcoólica, não. Tem gente que é viciado em Coca-Cola. Tem gente que é viciado naquele docinho, chocolate. É viciado no cafezinho. Existem vícios que a gente às vezes não consegue identificar como vício, mas é um vício. Você tem uma dependência, até mesmo dependência de remédios. Tem gente que tem dependência de remédio. É o Dorflex, né? Qualquer problema, Dorflex nele é dipirona. É um ansiolítico. É uma tarja preta. São dependências. Dependências são vícios. As drogas, de modo geral, são dependências. Tudo isso é pecado. Pecado contra o corpo. Falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Segundo, a preguiça. O próprio desleixo com o corpo, em relação ao cuidado com o corpo, atividade física, como a falta de vontade para trabalhar. Porque a preguiça é essa inércia, né? Que no passado era muito associada à depressão, pessoas
que não se movem para fazer nada, não trabalham, não estudam, não produzem. Tudo que você pede não quer fazer, quer evitar qualquer esforço. Isto é pecado, porque Deus nos fez para o trabalho, para a atividade. Ainda Salomão, escrevendo sobre isso, o preguiçoso vai ter com a formiga. O apóstolo Paulo disse lá, quem trabalha não come. Ou seja, o trabalho faz parte da nossa vida. Se você não trabalha, você não produz, você não abençoa os outros. E existe trabalho antes da queda, depois da queda vai ter trabalho no céu. Se você não gosta de trabalho, meu amigo, você não vai gostar do céu. Que vai ter trabalho no céu também. Só vai ter um lugar que não vai ter trabalho. Só que eu tô desconfiado que você não vai querer ir pra lá, não. Então é melhor largar a mão da preguiça e trabalhar. Terceira, a imoralidade sexual. Pecados atrelados ao corpo, falta de domínio próprio. Fornicação, adultério, pornografia, masturbação, homossexualismo, o divórcio. Tudo isso, pecados atrelados ao corpo. Pessoas que se deixam vencer pelos desejos carnais. E nota de rodapé aqui. O sexo é pecado? Não, não é pecado. Quem criou o sexo não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus quem inventou esse negócio. Mas existe um lugar para que isso seja desfrutado, seja realizado. Onde é isso? No casamento. E eu fico preocupado com isso porque tem gente que antes de casar pecou porque queria fazer sexo. Tem gente que era casado, adulterou porque queria fazer sexo. E no casamento que tinha que fazer não fez. E não faz. E eu penso que isso daí chega a ser até espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele quer o quê? Ele quer levar as pessoas ao pecado. Ele quer que você faça sexo, mas quer que faça sexo ou antes do casamento ou fora do casamento. E não no lugar que é para ser feito, que glorifica a Deus e é de benefício para ambos, para o marido e para a mulher. E a Bíblia exorta sobre isso, por exemplo, a Bíblia fala do jejum em relação ao sexo. 1 Coríntios capítulo 7. Mas Paulo lá deixa muito claro, se você se abstém por longos períodos e sem consentimento de ambos, para jejum ou coisa assim, ou mesmo se não há uma vida sexual ativa do casal, isso abre brecha para o inimigo, adversário, Satanás atuar. Então às vezes tem gente que tá dando lugar pro diabo, não é porque não tá orando muito não, não é porque não tá jejuando, ou porque não tá fazendo outra coisa, é porque não tá tendo vida sexual ativa. Porque não tem vida de intimidade com o marido, com a mulher. Aquilo que a Bíblia prescreve. Tem um livro inteiro da Bíblia para falar sobre isso. E aí você tem, nessa geração, jovens já, de forma muito precoce, viciados em pornografia, masturbação. Seja homem ou mulher, porque isso não é um pecado só de homens. Porque nós estamos vivendo numa geração caótica nesses últimos dias em relação a isso. Pessoas casadas, homens e mulheres, viciadas nisso. E por quê? Porque falta domínio próprio. Porque está deixando-se vencer pelos desejos carnais. A palavra de Deus diz que carne e espírito estão em oposição. Esses desejos são naturais, fazem parte do corpo do ser humano. Só que existe o lugar correto para haver desfrute. E se for feito fora do lugar que Deus determinou para que seja feito, é pecado. É errado. E esse é o ponto que nós temos que tomar cuidado para o quê? Não se deixar vencer pelos prazeres carnais e não trabalharmos para ter domínio próprio para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Segundo aí, os pensamentos. Margaret Thatcher, eu já citei essa frase aqui talvez dezenas de vezes, vocês que me acompanham. Margaret Thatcher foi ex-primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990. Ela dizia o seguinte: vigie os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele será o seu destino. O que pensamos, nos tornamos. Então veja bem. Aquilo que você pensa torna-se naquilo que você fala. Aquilo que você fala torna aquilo que você faz. Aquilo que você faz torna-se um hábito. Aquilo que torna-se um hábito forma o seu caráter.
aquilo que nós pensamos. Nós somos um ser racional. O ser humano é um ser racional. Deus criou o ser humano como ser racional. Deixa eu esclarecer esse ponto aqui. Os anjos possuem espírito, alma, mas não possuem corpo. Os animais possuem corpo, porém não possuem alma, não possuem espírito. Os seres humanos possuem corpo, alma e espírito. Ou corpo e alma, como você queira. Então perceba. Nós somos um ser consciente. Nós temos uma alma. Nós temos uma alma. Esse corpo. Porque, veja bem, nós somos uma alma que possui um corpo. Nós não somos um corpo que possui uma alma. Por quê? Porque uma vez que eu e você venhamos a morrer, o corpo vai para a sepultura. O texto lá de 1 Tessalonicenses, que fala de dormir, não está falando da alma. Nós não somos adventistas. Os adventistas acreditam que a alma dorme. Nós não cremos assim. O que dorme é o corpo, a matéria. A matéria dorme. A alma não, a alma fica ativa no paraíso. A partir do momento que você morre, no segundo seguinte você vai para o paraíso, como um ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois leia também a parábola lá do rico e o Lázaro. Né? O Lázaro estava no paraíso e o rico estava no Hades, mundo dos mortos, que é um preâmbulo do inferno. Então veja bem, como um ser consciente, isso determina a nossa vida. O apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, a minha maneira de pensar determina a minha maneira de agir. Deixa eu dizer uma coisa, que se você não domina os seus pensamentos vão te dominar. Se você não controla aquilo que você absorve, aquilo que você aduba a sua mente, você vai ser dominado pelo sistema. Porque, veja bem, existem pecados que são de foro íntimo. O 10º mandamento, não cobiçarás, é um pecado de foro íntimo. Como, por exemplo, eu não sei se você é orgulhoso, se é invejoso, se é vaidoso, se é soberbo, eu não sei. São pecados de foro íntimo. Dos 10 mandamentos, um é de foro íntimo, o 10º mandamento. Os outros são mandamentos objetivos, externos. Agora, os mandamentos de foro íntimo, não tem como eu sondar, só Deus que sonda. O tribunal da consciência, só Deus que pode sondar. O tribunal humano, terreno, só pode julgar quanto àquilo que é objetivo, quanto àquilo que pode ser observado. Mas o tribunal da mente é só Deus. É só Deus. E se você então não controla os seus pensamentos, porque nós pecamos em pensamentos, palavras e ações, como em comissão e omissão. Nós pecamos de muitas formas. Não pensa que você peca só quando você fala, não. Você pensa, você peca também. E Deus há de julgar os nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem feito quanto aos nossos pensamentos. A gente tem que ter domínio próprio até naquilo que a gente pensa. Porque do contrário, a gente se deixa levar pelos pecados. Se você não aduba a sua mente com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, tudo aquilo que é bom, agradável, você está dando lugar para Satanás fazer ninho na sua cabeça. É um filme, é série, é uma música, são conversas que não deveriam ser conversadas. Tudo isso você pode se abster e alimentar a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é santo, que é agradável, que glorifica a Deus. Domínio próprio isso. É domínio próprio. Terceiro e último, as emoções. As emoções que devemos controlar são principalmente a raiva e fúria, os ressentimentos, a autocompaixão e a amargura. Os sentimentos podem ser explosivos como um gênio descontrolado, ou pode ser velado, como a autocomiseração,
ambos desagradam a Deus e devem ser alvos do domínio próprio. Então veja bem, nós falamos aqui na terça-feira, eu ministrei aqui para vocês Mateus capítulo 5, versos 21 a 26, em que Jesus fala, ratificando no 6º mandamento, né? Não matarás. Pessoas governadas pelas suas emoções são pessoas que facilmente se iram, de uma ira pecaminosa e que desagrada a Deus, que criam raiz de amargura em seu coração, amargo, ressentimento, por questões não resolvidas, porque reagem de maneira involuntária, sem reflexão, contra o que está acontecendo no seu dia a dia. Isso é pecado. Porque, como eu já disse, a ira em si não é pecado. O problema da ira é o pecado. Porque, veja bem, existe a ira santa, baseada na santidade, baseada em coisas justas, coisas plausíveis, dignas de você se irar, de modo que se você não se ira por coisa justa, você está pecando. Agora, existe a ira pautada no pecado, por coisas insignificantes, pelo ego, né, inflado, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pela inveja, por tantas coisas, e a pessoa se ira facilmente por qualquer motivo, por qualquer coisa que não é nobre, que não é justo. E é esse tipo de ira que Deus condena. E se você não tem controle das suas emoções, você não tem domínio próprio sobre as suas emoções, você dá lugar para o diabo e você peca contra Deus e contra o próximo e contra si mesmo. Então é preciso ter controle das emoções. É preciso ter domínio próprio para não se deixar vencer sobre qualquer ataque que venha sobre você. E mesmo que venha isso acontecer, o mandamento, o ensinamento bíblico é o quê? É que você perdoe, aprenda a perdoar, 70 vezes 7. Entender que nesse mundo o ferro é com ferro que se afia o ferro. Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade do que? De atrito. É natural que vai haver o quê? Intriga, brigas, discussões. E isso faz parte do processo. Então, como evitar isso? Porém, nós precisamos tratar o que? Com perdão, com misericórdia, sendo pacificadores, não dando lugar para a ira, sem motivo, para ter um bom relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Porque se você diz que tem um relacionamento com Deus, mas não tem um bom relacionamento com o seu próximo, você está o quê? Agindo de engano. Não tem o amor do Pai. Só é possível ter comunhão plena com Deus que você não vê se você tiver plena comunhão com aquele que você vê. Porque pessoas são importantes e Deus valoriza isso. O propósito de Deus para os seus filhos é que eles tenham bom relacionamento. E se não há bom relacionamento, não tem como uma família estar bem ajustada. E como que você faz para que isso aconteça? Perdão. Liberando perdão é a única maneira de nós caminharmos de modo que glorifique o nosso Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa oportunidade. Buscar domínio próprio quanto ao corpo, quanto aos pensamentos, quanto às emoções. Saber que como nova criatura não tem como nós fugirmos disso. Nós precisamos ter domínio próprio para viver bem, para nos relacionarmos bem, para fazermos boas amizades, para que venhamos perpetuar boas amizades. Uma das características que é importante destacar os psicólogos dizem que o que caracteriza que uma pessoa seja emocionalmente saudável, seja uma pessoa normal, saudável, é que ela consegue ter relacionamentos profundos e duradouros, que passem pelo menos os 5 anos. Se passou dos 5 anos, se você tem uma amizade com alguém que passou de 5 anos, isso já aponta que você é uma pessoa emocionalmente saudável. Agora, se você é uma pessoa que não possui
Relacionamentos profundos e duradouros. Que não tenha nem passado de 5 anos. Você faz muitas amizades, mas nenhuma prevalece. Isso significa que você tem um sério problema. Você precisa de uma cura emocional, espiritual. Porque do contrário você não consegue se desenvolver como pessoa no mundo. E ninguém é uma ilha, nós não somos uma ilha. Nós precisamos de relacionamentos. E nós precisamos ter domínio próprio para tudo isso. Domínio próprio diz respeito ao meu relacionamento comigo mesmo. Domínio próprio diz respeito ao meu relacionamento com o próximo. E domínio próprio diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Vida psicológica, emocional, social, espiritual. Do contrário, eu não vou ser uma pessoa bem desenvolvida. E a verdade é que dos frutos do Espírito, da lista que o apóstolo Paulo faz a respeito do fruto do Espírito, domínio próprio é o mais elevado. Que provavelmente todos nós levaremos uma vida inteira para produzir o fruto do Espírito chamado domínio próprio, temperança. Porque diz respeito a muitas coisas, não é coisas pontuais, coisas abrangentes. Talvez nós deveríamos aprender com as demais pessoas. Por exemplo, os orientais, eles têm muitos a nos ensinar sobre domínio próprio. Do corpo, cuidado com o corpo, atividade física. Até mesmo os adventistas que eu citei aqui, procure ver, eles são pioneiros em escritos relacionados à saúde física. Possuem um domínio próprio em relação ao corpo. A gente tem que buscar aprender com as pessoas. Como existem outros que têm uma disciplina espiritual muito profunda, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de piedade. Tudo isso é domínio próprio. Nós precisamos aprender com os diferentes a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Que esse é o propósito de Deus para nós, que nós nos venhamos parecer com Jesus. E Jesus tinha domínio próprio. Ninguém tinha mais domínio próprio do que Jesus. Ele era perfeito, ele era santo, ele sabia entrar e sair dos lugares. Sabia se relacionar com as pessoas. Sabia ficar irado com aquilo que era justo e honesto. E sabia o quê? Ficar quieto com aquilo e não dar oportunidade à ira, aquilo que não era importante. Nós precisamos aprender a produzir o fruto do Espírito, a deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para que nós possamos crescer para a glória de Deus. Deus abençoe então vocês. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir, que esse estudo seja de ensinamento para nós. E compartilhe esse tema com outras pessoas, eu creio que será muito edificante. E que nós venhamos, com a graça de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.